Abra sua Bíblia comigo em nome de Jesus. Em 1 Reis. Não sei por que vocês acham que quando é Antigo Testamento eu vou bater. Eu bato até no Novo. Primeira Reis, capítulo 12. Hoje é só o complemento. Primeira Reis, capítulo 12, eu vou ler a partir do verso 25. Você achou? Amém. Glória a Deus. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali a edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará o seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e me tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subires a Jerusalém, veis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pois um em Betel e outro em Dan. Isso se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que se fizera. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido o seu Beel-prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos nessa noite para te adorar, para render graças ao teu nome, mas também para ouvir de ti. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Nós falamos nesse texto de 1 Reis, capítulo 12, de 2 personagens. O primeiro está logo no iniciozinho do versículo 25. Jeroboão, fala comigo. Jeroboão. E o segundo, ele vai falar no versículo 27. No finalzinho do versículo 27, o rei de Judá, que se chamava Roboão. Vamos entender esse negócio aqui. Põe para mim, Felipe, por favor. A vinda dos reis sobre Israel teve muita importância sobre os seus governos. Então vamos entender. O primeiro rei estabelecido sobre Israel foi Saul, eleito pelo povo. Ele era um escolhido de Deus para ser um grande comandante do exército, mas o povo elegeu para ser rei soberano sobre a nação de Israel. E Deus então permitiu, e logo depois Davi foi escolhido pelo próprio Deus para se tornar o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. E prometeu a Davi, por conta da sua obediência, do seu cuidado e zelo com o Senhor, que a geração de Davi ia tomar posse do reinado e não se perderia, né? Por mais que eles viessem a desobedecer ao Senhor, alguém descendente de Davi estaria ali o representando. Então, o primeiro rei depois do rei Davi foi seu filho Salomão. E ele então se torna um rei importante, um rei muito poderoso. Salomão é conhecido por ter construído o templo que Davi nunca pôde construir. Ele era um homem de guerra, era um homem que tinha sangue nas mãos, e Deus então o impediu de construir o templo.
Davi preparou todos os utensílios, guardou todo o ouro e toda a prata e madeira que ele podia e entregou de bandeja para Salomão poder edificar esse templo sobre as terras em Jerusalém. Salomão foi um homem, a Bíblia vai dizer para nós que era o homem mais sábio de toda a terra. Ele recebe sabedoria do altar do Senhor para executar sobre o povo. O problema é que ele decide se casar com inúmeras mulheres de muitos lugares e regiões diferentes, mulheres que não seguiam o mesmo Deus de Israel. Então, Salomão começa a adorar deuses estranhos, a se prostrar diante de deuses estranhos, e isso faz com que o final do governo de Salomão seja um governo muito triste e opressor. Apesar de toda a sabedoria que Deus havia dado a Salomão, ele começa a oprimir o próprio povo de Deus. Eram tantos movimentos que precisavam ser feitos que o povo de Israel estava se sentindo abandonado pelo seu rei e obrigado, na sua maioria, a ceder a cultos idólatras. Então, depois da morte do rei Salomão, Deus decide que algo diferente aconteça. O primeiro personagem que a gente fala aqui, Jeroboão, era um dos servos do rei Salomão. E eu quero só que você acompanhe com a sua Bíblia, volta um pouquinho, por favor, no capítulo 11, no versículo 26. Olha o que diz. Capítulo 11, 26. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zerata, servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplanando depressões na cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era um homem valente e capaz, moço, laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Ou seja, ele colocou ele como líder, como chefe de toda a tribo de Manassés e Benjamim e Efraim. Então, ele tinha o governo sobre duas grandes tribos de Israel, porque era um homem muito inteligente, versátil, trabalhador. Salomão observou e falou: vale a pena investir nesse homem. Vale a pena investir, porque ele vai fazer diferença sobre a terra. E ele começa a crescer dentro dessa estrutura e dentro daquilo que ele fazia. O problema é que ele começa também a se indispor com Salomão, a se indispor com o rei. Por quê? Porque ele estava observando que Salomão estava fazendo coisas exageradas. Ele estava mexendo em terras que não eram possíveis se mexer. Ele estava fazendo obras que não eram possíveis mediante a ideia do povo de Deus. Então isso começa a aborrecer Jeroboão. E aí a Bíblia vai dizer para nós, continua lendo comigo. 29. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova e estava sós os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Então olha para mim. Ele está voltando do caminho de Jerusalém, um profeta vem na direção dele. Esse profeta carregava uma capa nova. Ele retira essa capa, rasga essa capa em 10 pedaços, e ela entrega a Jeroboão. E ela diz para ele: assim diz o Senhor. O Senhor decidiu dar um novo destino ao governo de Israel. E como ele havia prometido ao rei Davi, ele entrega 10 tribos a Jeroboão. 2 ficam. E ele diz: eu não posso te entregar todas, porque eu prometi a Davi que alguém da sua descendência daria continuidade, mesmo se eles tivessem errado comigo. Então eu estou te entregando 10 tribos e 2 vão ficar.
2 tribos vão ficar. E aí é a primeira vez que a Bíblia Sagrada vai dividir Israel no reino do norte e o reino do sul. O reino do norte é esse reino que vai ser governado por Jeroboão. E o reino do sul é o reino que vai ser governado por Roboão. Volta para mim, por favor, a primeira. Então, quando Salomão morreu, Deus instituiu um tempo de divisão de reinos. E aí ele entrega o reino do norte, que é chamado do reino de Israel, 10 tribos na mão de Jeroboão. E ele entrega 2 na mão de Roboão, que era chamado de reino do sul, Judá e Benjamim. E aí o que acontece? Israel, a história é um pouco mais complexa, eu não tenho tempo para explicar. A verdade é que eles chamam Roboão para conversar, porque era o primeiro descendente direto do rei Salomão, ele era filho de Salomão, e estava na escala de sucessão, então eles chamam Roboão para conversar, e diz, como é que você vai fazer, como é que vai ser esse governo? E Roboão, então, ao invés de ouvir os anciãos, o conselho dos anciãos, ele ouve o conselho dos amiguinhos, daqueles que tinham a mesma idade dele. E aí o que acontece? Ao invés de promover um novo estado e consertar os erros do seu pai, ele apoia os erros do seu pai e diz, se meu pai os oprimiu, se vocês acham que o meu pai os oprimiu, nós vamos oprimir vocês muito mais. O novo governo vai vir para ser taxado com maior peso do que foi o do meu pai Salomão. E aí é óbvio, né, que como Jeroboão já tinha sido alguém, um líder reconhecido dentro da história do governo de Salomão, todo mundo olhou para ele e disse para ele, e aí, o que nós vamos fazer? Nós não vamos com Roboão, nós vamos seguir a você, Jeroboão. E aí 10 tribos escolhem seguir Jeroboão, exatamente como o profeta tinha entregue para ele no meio do caminho da estrada. Você está aí? E aí a história de Israel começa. A primeira vez que a história do reino de Israel dividida começa a se manifestar. 10 tribos no reino do norte, 2 tribos no reino do sul. O problema é que a gente vai começar a entender o texto sagrado e você vai perceber que Jeroboão foi escolhido pelo Senhor. O profeta foi ao encontro daquele homem e disse, assim diz o Senhor. Apesar da ideia ser estranha para nós, a divisão na cabeça de Deus era a única alternativa que Israel tinha de voltar a se santificar. Porque se permanecesse debaixo do governo da hereditariedade de Salomão, as raízes idólatras iam permanecer. E era tudo que Deus abominava. Era tudo que Deus tinha pavor e horror. Então, na cabeça de Deus, se ele rompesse a força da descendência de Salomão e levantasse um outro homem para governar um reino poderoso com 10 tribos, ele podia acertar, fazer a diferença e restaurar todo Israel. Você está aí? Diga amém. Põe para mim o outro, por favor. Então, depois da morte do rei Salomão, toda a parte de cima no vermelho era o reino do norte. E essa parte laranja aqui ficou reconhecida como o reino do sul, Jeroboão e Roboão. Faz comigo assim com a sua mão. Levanta a sua mão direita. Você nunca mais vai esquecer essa bagaceira. Faz assim com a sua mão direita. Faz assim, ó. Reino do norte. Reino do sul. De novo. Reino do norte. Reino do sul. Jeroboão. Roboão. Razão. Emoção. Entendeu? As tribos foram divididas e rasgadas dessa forma. O reino do norte seguia a ordenança de Deus e a razão. Eles escolhiam as coisas debaixo da razão. O reino do sul, baseado em Roboão, filho de Salomão, uma mistura de sentimentos, uma confusão emocional. E o reino de Israel foi dividido dessa forma. Põe o outro para mim, por favor. E aí, o texto que você leu, vai lá comigo de novo no capítulo 12, no versículo, a partir do versículo 25 que nós lemos.
vai dizer assim, versículo 27, acompanha comigo. Se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará o seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão e me tomarão a ele o rei de Judá. Então olha aqui para mim. Ele é instituído o rei, Jeroboão é instituído o rei das 10 tribos. Mas ele decide montar a sua sede, a Bíblia diz aqui, em Siquém. Edifica em Siquém, na região montanhosa de Efraim. Ele constrói o seu império, ele constrói o seu governo nessa região. E a região, a segunda parte da tribo, a tribo do Reino do Sul, estava nas proximidades de Jerusalém. Então, qual que era o medo do rei? Então, eu vou ter que arrumar um jeito da gente cultuar aqui. E quando você for para Israel comigo, eu vou te levar em Betel, e você vai ver as ruínas do palácio, né, do templo que Jeroboão construiu, exatamente para que o culto a Deus fosse dado em Betel e não mais em Jerusalém. Porque em Jerusalém estava o reino do sul, e Jerusalém estava debaixo do governo de outro rei. Como é que era o nome dele? Roboão. Então, apesar de Deus, preciso que você preste atenção aqui. Eu nem comecei a entregar o rolo, estou só contando a história. Apesar de Deus ter chamado o profeta e ter dito para o profeta, eu vou mudar a história desse homem, vou fazer esse homem ser rei de 10 tribos. Eu vou colocar esse homem para governar sobre 10 tribos. Deus disse para ele, no capítulo 11, versículo 38, se você não quiser, não precisa ler. Eu vou ler para você. Depois que o profeta entregou a profecia, ele disse: se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizerdes o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei. Olha o que Deus diz para ele. Eu estou te promovendo o rei do reino do norte. Eu estou te entregando 10 tribos na sua mão, mesmo você não tendo hereditariedade, você não tem sangue para conquistar isso. Isso é favor, isso é graça. Eu estou permitindo que você seja levantado como um grande rei sobre essas terras, mesmo você não tendo direito a elas. Mas a única coisa que eu preciso, Jeroboão, é que você me ouça. Que você ouça a minha voz, que você obedeça os meus estatutos, que você siga aquilo que eu te disser. Meu amigo, se você fizer isso, ninguém te para. Porque eu vou te levar a conquistar todo Israel. Eu vou te entregar todo o governo na tua mão. Mas olha o que acontece. Quando você lê o capítulo 12, depois que ele se instaura nas montanhas de Efraim e que ele constrói o templo em Betel, a preocupação dele: como que eu vou fazer com o povo agora? Porque existe uma lei que diz que na celebração das festas principais, o povo tem que fazer o quê? Subir para Jerusalém. Se não subir nos tabernáculos, na festa da Páscoa, tabernáculos, Páscoa e Pentecostes, se não subir nessas festas, você está em desacordo com a lei. O culto tem que ser em Jerusalém. A preocupação de Jeroboão: mas ao mesmo tempo, se eu permitir que o meu povo obedeça ao Senhor, eles podem se apaixonar por Jerusalém, eles podem ceder a Roboão e decidirem se agregar a Roboão e não mais voltarem. Eu não posso fazer isso. Aí vem uma ideia mirabolante na cabeça de Jeroboão. Ele diz assim: nós temos tribos misturadas, tribos separadas e tribos que têm raízes na idolatria, como Dan, por exemplo. Então ele decide construir 2 imagens de bezerro de ouro. E ele coloca uma nas montanhas de Efraim
e outra ainda. E ele diz para o povo, reúne o povo e diz: então, não há necessidade de subir a Jerusalém. Não há necessidade de vocês cultuarem em Jerusalém. Nós somos divididos em tribos. E eu, como rei, estou dizendo, agora vocês vão cultuar aqui, dentro do nosso reinado. Podem cultuar dentro desse templo, tanto aqui em Betel, quanto em Dan. E aí o povo obedece à voz do rei. E não sobe mais para Jerusalém para santificar, sacrificar e adorar. Mas até então, Jeroboão só tinha a estátua, a imagem de ouro do bezerro. Ele não tinha o incensário, ele não tinha o lugar do sacrifício. Aí ele resolve construir. Bota outra para mim, por favor. Aí ele constrói. Quem conhece a lei sabe que ninguém poderia sacrificar, senão o sacerdote. E o sacerdote, como os levitas, derivariam da tribo de Levi. Se não fosse da tribo de Levi, não poderia vestir as vestes sacerdotais e praticar sacrifício. Olha o que Jeroboão faz. Ele diz, não tem ninguém aqui, né? Da tribo de Levi. Então eu mesmo vou me vestir de sacerdote. E eu mesmo vou levantar levitas dentro desse templo. Eu mesmo vou escolher pessoas para servir a esse templo. E ele consagra homens levitas, mesmo eles não sendo da descendência de Levi. E os levam para dentro do templo para sacrificar. E o discurso de Jeroboão é: quais são as leis do Senhor para nós? Nós temos que sacrificar ao Senhor para recebermos perdão dos nossos pecados. Nós temos que sacrificar para anular as nossas dívidas. Nós temos que subir ao templo para adorar ao Deus de Israel. Tudo isso nós podemos fazer em Betel e em Dan. Por que ir a Jerusalém? Por que subir a Jerusalém? Se tudo o que vocês vão fazer lá, vocês podem fazer aqui. O discurso é convincente. Você pensa hoje no preço da gasolina. Se eu disser para você, ao invés de ir para Caxias, dá para resolver aqui, você vai dizer, glória a Deus. E só o que nós vamos gastar, né? Foi a reação do povo. O povo disse, então tá ótimo, precisa ir para Jerusalém. Então nós vamos ficar aqui. Nós vamos fazer o que a gente tem que fazer aqui. Nós vamos adorar dentro do templo, nós vamos sacrificar dentro do templo. E está tudo ótimo. O problema é que Jeroboão não pode tomar decisões que Deus não falou. O fato de Jeroboão ter sido escolhido por Deus para ser rei sobre 10 tribos não dá a ele autonomia para criar leis que Deus não criou. Não dá a ele autonomia de quebrar princípios que Deus instituiu. E aí o que acontece com isso? Ele manda o povo adorar, ele manda o povo sacrificar. Mas havia uma palavra de Deus para Jeroboão. Se você me obedecer, se você me ouvir, se você me seguir e fizer tudo o que eu te mandar, Jeroboão, eu vou te colocar grande e você vai ser grande diante de todo Israel. Você que veio aqui no workshop ontem, vai lá comigo em Deuteronômio 28 para você lembrar. Duas maldições vieram sobre Jeroboão por conta da sua desobediência. Deuteronômio 28, 43 diz assim: o estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerá. Então Deus está dizendo, vai aparecer alguém no meio de você, que vai se levantar e vai tomar o que você tem. Olha o versículo 49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, de extremidade da terra virá como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Ela colherá o fruto dos seus animais e o fruto da tua terra até que seja destruído.
E não te deixará cereal, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, até que haja te consumido. Bota para mim o outro, por favor. O que aconteceu? Quando Deus percebeu que Jeroboão não obedeceu, que Jeroboão quebrou princípios da palavra de Deus, a ira de Deus se levantou. E aí Deus decide destruir as tribos, o governo das tribos. O que acontece? Dos não descendentes de Davi, que estavam debaixo do governo de Jeroboão, eles são tomados pela Síria. A Síria invade, Deus permite que a Síria invade, e todas as 10 tribos são levadas para a dispersão. Do outro lado, os descendentes de Davi, que estavam debaixo do governo de Roboão, a Bíblia vai dizer que menos Atalia é levado para o cativeiro babilônico. E lá ficam por 70 anos, escravos. A palavra de Deuteronômio 28 é uma realidade sobre eles. Pelo fato deles terem desobedecido ao Senhor, a destruição os alcançou. Deixa eu começar a pregar para você nessa noite na autoridade do nome de Jesus. A minha palavra hoje é sobre princípios. É entendimento sobre princípios. O que são princípios? Princípio é tudo aquilo que é dado a você para a construção de alguma coisa, com base em ensinamentos. A tua mãe e o teu pai te ensinam princípios. Ele diz, quando você for na casa de alguém e alguém te oferecer alguma coisa, você vai dizer o quê? Obrigado. Isso é um princípio de educação. Quando você estiver usando brinquedos de outras crianças, na hora de ir embora, o que você tem que fazer? Devolver, meu filho, porque se você ficar com o brinquedo de uma criança que não é o seu, isso é roubo. Você está ensinando o quê? Princípios. Você está dizendo, eu não quero que você seja taxado de uma coisa por não saber. Então, mediante o entendimento, mediante o ensinamento, eu estou estabelecendo princípios sobre você. O problema é que eu tenho uma geração hoje que é pautada nos propósitos, mas vazia de princípios. Ela carrega dentro dela a expectativa do que Deus diz. Ela é o Jeroboão, que encontra com os outros no meio da rua e diz, Deus parou o profeta para falar comigo. E o profeta disse que mesmo eu não tendo sangue de Salomão nas veias, mesmo que eu não tenha descendência legal para tomar posse do reino, Deus vai me colocar lá. Deus me chamou para me tornar rei sobre 10 tribos. Mesmo eu não sendo ninguém, não tenho direitos. E essa história serve para nós quando a gente fala de Israel e nós. Toda a obra prometida pelos profetas para falar do Messias falava de Israel, para Israel. Mas Israel não quis. Israel não aceitou. E aí Deus disse, eu fiz todo um propósito para ser cumprido para os meus, mas os meus rejeitaram a pedra angular. E porque eles rejeitaram a pedra angular, agora eu estou enxertando um novo povo na oliveira. Gente que não está na raiz. Gente que teoricamente não tem direitos sobre nada que Israel tem. Não é descendente de Abraão, não é descendente de Jacó, não é descendente de Isaac. Mas agora vai tomar posse de tudo o que eu dei para eles. Porque não estou enxertando na raiz, mas estou enxertando eles na própria árvore. Foi isso que Deus fez com Jeroboão. Deus deu uma oportunidade para um não descendente governar sobre um povo que ele não tinha direito, que ele não tinha propriedade, que ele nunca poderia participar dessa experiência. Mas Deus abriu uma lacuna e chamou ele e deu a ele uma oportunidade. Olha, vê se não é isso que Deus está fazendo comigo, com você. Nós não temos direito a nada. Nós não temos direitos a coisa nenhuma. E Jesus foi à cruz e disse, eu vou morrer por esse povo.
E quando eles entenderem que eu sou o Senhor e Salvador deles, eu faço deles meu filho para que eles possam ter herança. Porque eles são um povo sem herança sobre a terra. E por causa disso eu vou dar a eles o direito de governar. Jesus disse: eu farei deles reis e sacerdotes sobre essa terra. E aí eu e você carregamos sobre nós a alegria da experiência de ser chamado para governar sobre coisas que não tínhamos direito nenhum. Deus nos deu autoridade para governar sobre coisas e receber coisas que não tínhamos direito algum. E o nosso coração se enche de orgulho para dizer: Deus me chamou. Eu não sou filho de pastor, neto de pastor, meu pai é professor, minha mãe era dona de casa, mas Ele me chamou para ser sacerdote na casa dele. Não vim da raiz, fui enxertado no caule, mas estou aqui para cumprir o propósito pelo qual Deus me chamou. E como eu tenho um monte de gente espalhado pela terra, o problema é que estamos debaixo da maldição de Jeroboão. Um monte de gente que foi chamado com propósito, mas que não tem princípios. Um monte de gente que tem promessa de Deus, mas não sabe se comportar. Não sabe tomar o seu lugar. Não sabe entender até onde ele pode ir. Deixa eu te falar uma coisa. Não é o fato de Deus ter instituído um propósito sobre a sua vida que você pode sair por aí fazendo o que você quiser. Que você pode sair por aí tomando decisões e fazendo escolhas que envolvem outras pessoas sem a permissão do Senhor. Quem é você, Jeroboão? Não tem propósito. Deus te chamou. Deus usou o profeta para dizer: estou te dando uma chance sobre todos os homens de Israel. Eu escolhi você para fazer a diferença. E o que você faz com isso? Você fica preocupado com o seu eu. Mas se o povo que estiver comigo for lá na festa da outra célula e começar a gostar da outra célula, e começar a gostar do outro rei que está lá, vou perder gente. Não posso perder gente. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer festa aqui. E eu vou dizer: se tem festa aqui, não pode ir na festa de lá. Se tem oração aqui, não pode ir na oração de lá. Se a gente está sacrificando e jejuando aqui, não pode sacrificar e jejuar lá. Por quê? Porque corre o risco de perder. Na autoridade do nome de Jesus, Deus está muito mais preocupado em ter um povo com princípio do que um povo com propósito. Tem um monte de gente que bate no peito para dizer que tem chamado, mas está desviando a palavra de Deus, está corrompendo o princípio, está fazendo conforme a sua vontade e o seu querer, por causa do eu, por causa do homem, por causa da aparência. E Deus está dizendo: o fim de quem não tem princípio é a destruição total. Eu não tenho pena de quem quebra princípios, porque não foi por falta de oportunidade. Deus deu grande oportunidade na mão de Jeroboão. O que Jeroboão fez? Ele achou que o povo era dele. Ele achou que, como rei, ele podia governar sobre a vida daquelas pessoas e induzi-las ao erro. Porque o bezerro de ouro é idolatria. E é aquilo, irmão. Posso botar um aqui no altar. Se você tem entendimento que é idolatria, você não ajoelha não. Pode ser quem for. Você vai entrar e vai dizer: tá maluco? Eu não vou ajoelhar não, porque eu aprendi que não pode. Não pode adorar, não pode ajoelhar, não pode prestar culto. Não vou. Então não vou nem discutir sobre o bezerro de ouro, porque deitou o joelho lá quem quis.
A minha discussão é quando ele fala de não mais sacrificar em Jerusalém. Porque não cabia a ele decidir. Isso era algo que fazia parte da vontade de Deus. Isso fazia parte do desejo de Deus que todo o povo subisse a Jerusalém para adorar em Jerusalém. E aí quando ele diz para o povo, não precisa não. Eu sou o rei do reino do norte, eu me responsabilizo. Não precisa não. Podem ficar por aqui e estejam tranquilos que nada de mal vai acontecer. Ele está induzindo o povo ao erro. E maldita é a geração de Jeroboão, que foi chamado debaixo de propósito, não tem princípio e está corrompendo o povo de Deus. Que está levando o povo de Deus ao erro e ao engano. Não. Quem foi que disse que você tem que ter vida santa? Quem foi que disse que você tem que se jejuar? Que você tem que se separar do mundo? Isso caiu, irmão. Isso é coisa do passado. Deus quer o seu coraçãozinho. E Deus está com o braço cruzado, batendo um pezinho no trono e dizendo, vai cair. Porque se tem uma coisa que Deus não negocia, é princípio. E ele disse, ninguém sem santidade vai ver a Deus. Não brinca com esse negócio, não vale a pena. Quebrando princípios de forma sorrateira. Por quê? Porque está com medo de perder o povo. Deixa eu dizer uma coisa para você na autoridade do nome de Jesus. Deus nunca se preocupou com números. Deus está olhando para a gente que tem princípios. Deus está procurando gente que tem princípios. Está aí, irmão. Ninguém está vendo. Pega e leva para a tua casa. Todo mundo faz isso, qual o problema? Eu não. Qual o problema? Todo mundo faz. Hoje todo mundo faz isso. Irmão, minha mãe sempre dizia, você não é todo mundo. Nesses últimos tempos, princípios serão inegociáveis. Escuta o que eu estou falando, porque nesse momento aqui quem está falando é o profeta de Deus. Todos os que se levantaram para serem condutores, quebrando princípios de Deus e da palavra de Deus, amigo, a destruição vai vir. A palavra de Deus não pode voltar atrás. Deus está dizendo, uma nação com cara de braba vai vir, vai tomar o seu lugar. Sabe o que Ele está dizendo? Vou desfazer você igual eu faço com a fumaça. O povo temia as 10 tribos de Israel. E Deus só abriu a porteira e falou, Síria, vai lá e conquista os trouxas. Porque eles acham que eles são bons sem mim. Quero ver agora. Quero ver lutar sozinho essa guerra sem a minha destra poderosa. Ele chama o pessoal da Babilônia e diz, entre em Jerusalém, destrói o templo, leva homens e mulheres escravos e os prende lá por 70 anos. Porque todo final da quebra de um princípio é destruição. Eu estou falando de ministério, mas eu vou falar do seu casamento. Começa achando que você pode ter uma conversinha esquisita no WhatsApp. E porque a esposa não vê, porque teu marido não vê, porque você apaga, não tem peso sobre você. Começa quebrando o princípio para ver se Deus não vai deixar chegar a destruição. Começa agindo de forma ilegal dentro do seu trabalho para ver se Deus não vai permitir que a destruição chegue. Homens de Deus precisam ser homens que vão carregar com orgulho o seu propósito, mas principalmente vão deixar claro todos os seus princípios. A pessoa não tem que reconhecer você porque você usa uma camisinha escrita de Jesus. Ela tem que escolher, ela tem que reconhecer você, a sua vida, a sua conduta pelas prioridades que você tem, pelos princípios que você escolhe.
A família de Jeroboão, a geração de Jeroboão, vem para a igreja no domingo. Ela cultua a Deus nos montes de Efraim, em Betel. E quem é que vai dizer que Betel não é casa de Deus? Ele mesmo dizia, não foi aqui que Deus falou que Betel era a casa de Deus? Ele usando argumentos para justificar a sua quebra de princípios. Irmãos, Deus não vai abençoar a sua união se ela foi baseada na destruição de outra família. Não pense que Deus vai abençoar o seu novo casamento se você, para formar o novo, você teve que destruir o velho. Não pense que Deus vai fingir que não está vendo, porque Ele está vendo tudo. A Síria toma conta da região do norte, do reino do norte. E a influência da Síria é que gera os samaritanos. Por isso que tem essa rixa até hoje com os judeus. Que eles são misturados, um povo misturado, que veio dessa invasão, dessa permissão de destruição. Vai ter inimigo que vai cercar você e vai acompanhar você o resto da sua vida por conta de quebra de princípios que você fez lá atrás. Pastora, pelo amor de Deus, dá uma palavrinha boa. Eu já dei, irmão. Jesus te escolheu. Tu é um Zé Mané, tu é ninguém. Tu não tinha direito a nada. Tu ia morrer numa cova sem sobrenome. E ele falou, ele chegou e disse, não, vou comprar esse povo para mim, cara. Não é com dinheiro não, com sangue poderoso, coisa que ninguém pode fazer, só eu posso. Vou comprá-los e vou dar a eles um sobrenome. Ninguém vai chamar mais ele de sem pais. Eu vou dar a eles uma paternidade, eu vou dar a eles herança, eu vou dar a eles oportunidades. Quantos estão hoje aqui na igreja que nunca na vida pensaram em ser crente? Levanta a mão, eu vou levantar as duas. Eu tinha pavor, amaldiçoava, xingava. E estou pagando meus preços aqui, meus pecados. Não éramos nada e Ele nos escolheu, nos deu um propósito. A única coisa que Ele nos pediu foi, não quebre princípios. Se você não quebrar princípios, eu vou levar você longe, tão longe, tão longe. Que todo Israel vai te ver e vai te reconhecer. Mas não acho que você vai conseguir ser grande tomando escolhas e fazendo decisões por você mesmo, que não vai. Porque a partir do momento que você acha que você pode quebrar as minhas regras, você está se colocando no meu lugar. E eu não divido a minha glória com ninguém. A minha pergunta para você nessa noite é: até que ponto nós estamos fazendo parte dessa geração de Jeroboão sobre a terra? Uma geração que diz, eu tenho propósito, Deus me escolheu, eu sou escolhido, eu sou amado, eu tenho um pai, eu tenho herança, eu sou feliz, aleluia! Mas não tem princípio. Não sabe se comportar como tem que se comportar. Não sabe obedecer. E infringe leis, achando que Deus te deu poder e autoridade para isso. O meu pedido nessa noite é, não venha ser como Jeroboão. As 10 tribos pagaram um preço muito alto, porque um homem escolhido por Deus, ungido para viver um propósito, não cumpriu princípios. Você tem ideia de quanta gente pode sofrer por causa das suas escolhas erradas? Quanta gente pode ser levada em cativeiro, voltar à escravidão, voltar a ser o que era antes, de servir a Jesus, de andar com o Senhor, por causa da sua escolha errada? Diga para mim, em nome de Jesus, Deus me livre disso. Para Deus te livrar, você precisa ter consciência desses princípios. Em Deus, princípios são mais importantes que propósitos.
quando ele vai falar na Bíblia Sagrada sobre Noé, ele não fala para Noé primeiro do seu propósito. Ele revela ao povo os princípios que Noé tinha. Ele diz: Noé era um homem íntegro e justo diante de toda a nação. Depois ele diz: Noé, prepara uma barca, e eu vou te ensinar a fazer essa arca, para colocar os animais em a sua casa, porque eu vou salvar a sua família. Primeiro ele enaltece os princípios, para depois honrar com o propósito. Eu quero que você saia daqui não batendo a mão no seu peito dizendo: eu tenho um propósito, eu tenho um chamado de Deus na minha vida. Não, eu quero que você tenha orgulho de dizer: eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei o preço que eu pago para fazer e obedecer aquilo que Deus tem me chamado. E isso é inegociável para mim. Você entendeu? Diga amém.